Alegria, alegria então, seja bem-vindo, nosso aluno, eu sou o professor Yuri Lima e quero te acolher para juntos e juntos vermos o seguinte objeto de conhecimento. Revisão e avaliação. Então, meu caro aluno, muita atenção, muita disposição, pega seu papel, sua caneta e vamos que vamos. Então, estamos fazendo a nossa revisão dessa unidade. Revisar é tão importante quanto estudar, porque é a oportunidade de você fazer o seu reolhar, rever certas nuances, certas coisas que às vezes no decorrer do estudo nós deixamos passar meio que batidos. Então, nós vamos aproveitar a aula de hoje para fazer a verificação de algumas temáticas que vivemos, que olhamos, que nos debruçamos ao longo desta unidade e aproveitar também para tomar nota daquilo de mais importante, que depois isso vai ser bem necessário para a tua avaliação e também para o teu conhecimento em relação a esta unidade 1. Então, vamos que vamos para o primeiro dado de hoje. Lembra que nós falamos sobre a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18, que fala sobre a liberdade de consciência e de religião, né? E fala sobre a liberdade de mudar de religião, de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. Isso foi um ponto que nós colocamos no decorrer das nossas aulas. E aqui vamos reforçar esse artigo 18 e essa dimensão da liberdade religiosa com o vídeo dos mestres das religiões. Vamos lá então? Olá, jovens exploradores! Hoje vamos falar sobre algo muito importante para todas as religiões, os dogmas e as doutrinas. Mas calma, não são palavras difíceis. Vou explicar tudo de um jeito bem fácil. Primeiro, o que é um dogma? Um dogma é uma verdade central, algo em que todas as pessoas daquela religião acreditam e que não muda. É como a base de uma casa, forte e firme. Sem ela, a casa não fica de pé. Já a doutrina é um conjunto de ensinamentos que ajuda a explicar como viver de acordo com o dogma. São como os quartos, janelas e portas dessa casa, detalhes que variam de acordo com a cultura, o lugar e o tempo. Vamos viajar. Primeiro vamos à Rússia, onde o catolicismo ortodoxo tem seus dogmas sobre a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus, que são imutáveis. Aqui, as doutrinas falam sobre a importância da tradição, da liturgia cheia de rituais e dos ícones que você encontra em quase todas as igrejas. Agora, vamos ao Oriente Médio, onde o islamismo prevalece. O dogma principal aqui é a crença em um único Deus, Alá. E as doutrinas incluem práticas como a oração 5 vezes ao dia, o jejum no mês do Ramadã e a caridade, que ajudam os muçulmanos a seguirem o caminho de Deus. A seguir, vamos ao Irã, onde a fé Bahá'í tem como dogma a unidade de Deus, a unidade da religião e a unidade da humanidade. Suas doutrinas falam sobre a importância da paz mundial, da educação universal e da igualdade entre homens e mulheres. E, por fim, vamos à Amazônia, onde os seguidores do Santo Daime acreditam na conexão com a natureza e o uso da bebida sagrada, o Daime, como parte da sua doutrina. Aqui, os dogmas incluem o respeito pela natureza e a busca por uma união espiritual com o divino através dos rituais. Como vocês viram, cada religião tem seus dogmas e doutrinas que guiam os seus seguidores. E mesmo sendo diferentes, todas elas buscam ajudar as pessoas a entenderem o mundo e o seu lugar nele. E isso é o mais importante. A diversidade nos ensina a viver juntos em respeito e harmonia. E aí, prontos para descobrir mais sobre o mundo? Continue explorando e até a próxima, jovens aventureiros!
Então, que bom que nós vimos alguns pontos que foram importantes no decorrer da nossa unidade 1. Então, vamos revisar alguns conceitos muito importantes. Vamos lá, então. Algumas definições como doutrina, que é o conjunto de ensinamentos fundamentais de uma determinada religião. Também dogma, que é a crença ou princípio inquestionável dentro de uma religião. E religião, que é o sistema de fé e adoração baseada em crenças e práticas espirituais. Eu queria colocar só uma atenção muito especial em relação à palavra religião. A palavra religião vem do latim, que é o religare. Ok? O que significa isso? Seria, na verdade, o religamento entre a relação que o ser humano tem com o divino, com Deus, que em um dado momento ele foi rompido com esse ser humano, né? Mas esse restabelecimento dessa ligação entre o ser humano e o transcendente, né? Ele, de certa forma, vai ser restabelecido através da religião. Ok? Um outro ponto que é muito importante nós pensarmos, que, digamos que a doutrina sempre vai ser esse corpo, esse currículo, né, que vai estar sempre no interior de cada religião. E eu diria que eu usaria, na verdade, a figura do dogma sempre pensando nos trilhos de um trem, que para poder se locomover, para poder sair de um ponto para o outro, ele precisa daqueles trilhos, só que são trilhos fixos. Caso não existam esses trilhos, logicamente, esse trem não vai sair de um ponto para o outro. Então, estou colocando essas figuras até para a gente poder também aprofundar um pouco esses conceitos expostos pelo vídeo. E aqui vamos ver um outro ponto muito importante, né? Assim como em uma escola temos regras e valores que precisamos seguir, as religiões também têm ensinamentos e verdades que guiam seus seguidores, né? Então, uma coisa que é muito interessante quando paramos para pensar na dimensão da religião é que todo ensinamento e todas as verdades que vão guiar aquela comunidade religiosa, que eu vou colocar a comunidade de discípulos, né? Vai ter como base, vai ter como olhar hermenêutico a dimensão da fé. Ok? Enquanto que numa escola você tem a dimensão de pessoas que vão estar ali para aprender por conta da educação, por conta do exercício racional, né, da caminhada dos alunos, nós vamos ver que nas religiões a comunidade ela vai ter como óculos hermenêutico a fé. Então a fé vai ser, na verdade, o pano de fundo pelo qual a comunidade vai ter condições de pensar sua doutrina, pensar suas regras, pensar suas leis, ok? Então, vamos agora ver outros pontos que foram importantes no decorrer da nossa unidade. Essa relação, como é que a religião se relaciona com a vida, né? A religião sempre esteve ligada ao ser humano, podemos dizer que está praticamente inerente à humanidade, né? Nós podemos também dizer que a religião é criação humana, ela surge como a primeira tentativa de explicar o mundo. E aqui é bem interessante pensarmos que antes mesmo da palavra, antes mesmo das artes, antes mesmo da linguagem racional, a religião ela foi usada para o ser humano se questionar sobre perguntas sobre sua origem, né? Mas também sobre o seu fim. Ok? Então, desde o início da humanidade, o ser humano se confrontou sobre perguntas fundamentais como: da onde que eu vim? Quem que me fez? Quem me colocou e te colocou nesse mundo? E aqui
é uma pergunta que, ao longo da história humana, os seres humanos chegaram a fazer isso, inclusive na época das cavernas, mas também perguntas como o fim, para onde eu vou depois desta vida? Então, nós podemos dizer que também a religião foi usada como uma tentativa de explicação diante dessa realidade existencial da origem e também do fim do ser humano, ok? E aqui um outro ponto que é muito importante, né? O homem, ao se deparar com o mundo, ele se indaga sobre a sua existência, a partir do despertar e construção de sua própria consciência. E dessa forma, ao se confrontar com o mistério do mundo, ele vai encontrar também nesse mundo a dimensão da sacralidade, ok? Então, nós poderíamos dizer uma coisa que é muito importante, pensando nessa relação do ser humano com a humanidade. Essa tentativa de decifrar o mundo, de querer respostas diante de tantos questionamentos, também vai ser um movimento ao qual o ser humano vai se deparar com a linguagem religiosa. Ele vai se deparar também com esse elemento do sagrado. E que esse sagrado, esse lidar com o transcendente, vai ser uma tentativa também de se falar sobre si mesmo, ok? Mas um outro ponto que foi muito importante ao longo das nossas aulas foi esse chamado ao respeito à diversidade, né? Assim como nós precisamos de leis em uma sociedade para viver em harmonia, as religiões têm dogmas para orientar seus fiéis em questões profundas. Cada religião tem suas particularidades, né, que são suas maneiras de ver o mundo, mas também é necessário o devido respeito a essa diversidade de religiões. Então, nós poderíamos dizer que pensar na diversidade religiosa é pensar também na diversidade humana, na diversidade cultural, na diversidade que nossa sociedade está imersa. E cada religião oferece essa maneira única de interpretar a vida e a morte. E aqui nós vamos fazer um link com outro ponto que nós dialogamos ao longo dessa unidade, né, que foi a relação entre crenças religiosas e princípios éticos. Olha, para pensar como é que as crenças religiosas influenciam os princípios éticos e estes no modo das condutas humanas. E aqui a gente vai nós vamos abordar rapidamente alguns pensadores que vão fazer uma reflexão sobre o impacto dessas crenças religiosas na sociedade atual. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, com muita atenção, gostaria que você desse uma olhadinha nesse vídeo, que vai reforçar um pouquinho algumas leituras que vamos ter também dessa temática sobre ética e crenças religiosas. Em uma escola, um professor estava refletindo sobre como ensinar ética e moral de forma simples. Decidido, ele foi procurar seu mestre e fez a seguinte pergunta: Mestre, o que é ética? E como eu posso explicar aos meus colegas professores, aos meus alunos e seus pais de maneira simples para que todos entendam? O mestre respondeu com tranquilidade: Ética é fazer ao outro só aquilo que se quer que seja feito a si mesmo. Ainda curioso, o professor perguntou novamente: E o que é moral? O mestre, com um olhar compreensivo, respondeu: Moral é não fazer nada escondido. Se precisar fazer escondido, então é imoral. O mestre então acrescentou uma última lição: Não pode haver nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. O professor retornou à sala de aula, pronto para compartilhar essas valiosas lições sobre ética e moral com seus alunos e colegas. Agora, vamos entender melhor o que são ética e moral. Ética é o conjunto de princípios que guia o comportamento humano, promovendo o bem comum e o respeito mútuo. Como disse o mestre, é fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Moral, por outro lado, refere-se aos valores e normas sociais que orientam nossas ações. É agir de forma correta, mesmo quando ninguém está vendo, como explicou o mestre. A ética e a moral são fundamentais para a convivência harmoniosa. Elas nos ajudam a tomar decisões justas e agir de maneira que beneficie a todos ao nosso redor.
Sem elas, a confiança e a cooperação seriam impossíveis. Portanto, ensinar e praticar a ética e a moral é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e solidária. Lembre-se, um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então vamos agora pontuar alguns outros pontos bem rapidamente, né? É importante nós pensarmos nos princípios éticos que estão permeados nas religiões, né? Por exemplo, o cristianismo, que vai falar sobre o amar ao próximo, o budismo sobre a compaixão e a não violência, o islamismo, que vai falar sobre justiça e misericórdia, né? É importante também nós pensarmos que a religião é esse poderoso guia ético. E por que isso acontece? Primeiro, nós devemos tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Segundo, que as tradições religiosas são parte dessa humana pertença, esse conjugamento humano em que nós nos sentimos mais gente ao estar com mais pessoas, ao fazer comunidade. E aqui também nós pensamos que quando uma pessoa procura uma religião, ela, de alguma maneira, ela acata, ela aceita todos os princípios éticos e morais dessa religião. Vamos só recapitular, então, as regras de ouro das religiões. Preservar a vida, construir uma relação social fundamental na confiança na verdade, respeitar as diferenças de gênero, não se apropriar dos bens dos outros. E aqui é importante nós relembrarmos também que alguns conceitos dentro da dimensão do fenômeno religioso, né? Dentro da dimensão religiosa trabalha-se com muitos conceitos. Esses conceitos são o seguinte: pessoa, mundo, vida, morte. Então, olha só, decora rapidinho aí, olha. Decorar, quando a gente fala de decorar, gente, é colocar no coração, tá? Pessoa, mundo, né? Vida, morte, tudo isso vai desembocar num conceito de pessoa, que é o quê? Uma pessoa é um ser humano. E as pessoas são seres conscientes com a dimensão da sua liberdade, a liberdade que, de certa forma, responsabiliza ela pelo terreno dos seus atos. E aqui nós podemos falar o seguinte, que toda pessoa é dotada de moralidade, toda pessoa tem valores que vão moldar o seu comportamento e seus pensamentos. E aqui nós queremos fazer também uma memória bem interessante sobre as religiões e como é que isso acontece nessa dimensão de pensar a pessoa, né? Por exemplo, partindo da ideia anterior, nas religiões o conceito de pessoa pode ser aplicado tanto ao ser humano, como no caso das religiões teístas, e também à própria divindade. Vamos relembrar aqui algumas ideias, né? Para as religiões teístas, as pessoas são aquelas que acreditam em um ser, uma pessoa divina e sagrada, ou seja, em um ou mais deuses em forma ou atributos de pessoa. E aqui nós podemos lembrar que o conceito de pessoa tem um longo itinerário histórico. Por exemplo, na religião da Grécia Antiga, cujos deuses tinham formas e características de seres humanos, né? Lembra aí de Hércules, do panteão grego, né? Que a gente, de certa forma, de alguma maneira, teve contato aí nos desenhos animados da vida, né? Também no cristianismo, nós vamos ver que o cristianismo tem a dimensão da Trindade, da Santíssima Trindade. 3 pessoas em uma única divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É bem interessante essa ideia do cristianismo, que diferentemente do hinduísmo, que o hinduísmo ele trabalha a dimensão desses 3 deuses. O cristianismo vai dizer que são 3 pessoas dentro que é um só Deus. E cada pessoa tem uma característica que vai ser inerente quando nós pensamos na teologia trinitária. O Pai, que é o Criador, tem a qualidade de criar o mundo. O Filho, que é o Salvador,
E o Espírito Santo, que é o quê? É aquele que, de certa forma, dinamiza. É o que dá ânimo, né? Dinamiza, vou colocar aqui. E aqui nós temos que entender uma coisa bem interessante. Essas três pessoas da Trindade vão permear tanto a teologia soteriológica, que é a teologia da salvação, do ponto de vista da teologia cristã, quanto a dimensão da escatologia, ou seja, escatologia no sentido qual vai ser o fim do mundo e como é que esse fim vai acontecer. Ok? Então, é só para a gente aprofundar um pouquinho mais. E aí nós temos também um último conceito que é bem interessante. Quando pensamos também em pessoa, temos que pensar também no conceito de mundo. Nós chamamos de mundo comumente o nosso planeta, a Terra, ou ainda os outros planetas, referindo a eles como outros mundos. Mas, quando pensamos em mundo, nós podemos pensar duas situações interessantes. Uma, que nós herdamos esse mundo para cuidar desse mundo. Vão ter certas correntes teológicas que vão chamar a dimensão da mordomia, do cuidado com o mundo. E outros que vão dizer que esse mundo ele vai se acabar e que uma visão bem apocalíptica, por que não, né? Apocalipse, né? Que vão dizer, olha, tem que exterminar esse mundo, não precisa não, é o mundo do pecado, e manda para as cucuias, de arrasta para cima, né? Então, mas o mais importante quando pensamos na ideia de mundo é que hoje, mais do que nunca, as religiões, a sociedade em geral tem uma preocupação extrema com a questão do cuidado com o planeta. Porque o cuidado com o planeta também denota o cuidado com o ser humano. E aqui nós podemos pensar também na responsabilidade social e espiritual das religiões no cuidado com esta grande casa, que é a casa comum, que é este mundo. Ok? E aqui eu queria finalizar com uma reflexão bem interessante para essa aula de hoje. O mundo pode ser a nossa existência, a nossa história, nossos amores e amizades, os nossos gostos, ou ainda aquilo que se passa em nossa cabeça. Mas em que mundo você vive? Mas eu diria mais ainda, né? Voltando aqui para mim, por favor. Preste atenção. Independente do mundo que você vive, nós somos convidados e convocados a cuidar dele. E não é à toa que nós vamos ver 3 momentos bem interessantes aqui na Amazônia, que os ortodoxos, em 2006, fizeram uma reflexão sobre o cuidado com a Amazônia e com o mundo, que inclusive foi o patriarca Bartolomeu, que esteve aqui na Amazônia em 2006. Em 1999, a Comunhão Anglicana trabalhou a dimensão da criação, do cuidado com a criação, inclusive colocou notas de obrigação de qualquer batizado, que todo batizado tem uma responsabilidade com a criação humana e a criação do mundo, né, e o cuidado com a terra. E mais assim, recentemente, nós vamos ver o falecido Papa Francisco, que vai falar na sua encíclica Laudato Si, que a necessidade de nós exercermos o cuidado com a terra, a necessidade de nós olharmos para uma ecologia integral e também ele vai condenar os pecados ecológicos, os pecados contra a criação. E num documento Querida Amazônia, os católicos romanos vão, inclusive, falar sobre isso. Mais recentemente, nós temos já alguns movimentos do ponto de vista evangélico, por exemplo, o movimento Renovar Nosso Mundo, Nós na Criação, que é um movimento batista, que tem pensado e encampado uma luta para que as igrejas sejam eco-igrejas, eco-congregações. Eu cheguei a ter experiência de conhecer um pouco dessa dimensão das eco-congregações lá na Europa, inclusive.
Tá, isso aqui são coisas que poderíamos nos aprofundar ao longo das nossas aulas, mas de antemão quero te convidar para que nós possamos fazer dessa revisão um momento oportuno de visita àquilo que passou em branco ao longo dessa unidade. Muito obrigado desde já.